Lembrando que o Vitória ainda não venceu nessa Série A, então tá com essa pressão aí pelo resultado. Thiago Carpini não vai poder reclamar de falta de tempo, né? Porque ele ganhou aí, né, esses dias para conhecer o elenco, para treinar o time. Então, né, 11 dias. 11 dias. É quase uma pré-temporada. 11 aqui, né? dias. Ele teve, na verdade, no primeiro ele teve 7, né? 6 dias, 7. Agora mais 11. E para o próximo jogo ele ganha outro grande período, porque tem a data FIFA. Ele ganha mais 12 dias. Então, assim, ele sozinho ganhou quase um mês. Né? O Vitória precisa de um centroavante muito bom, que cause até, vamos dizer assim, um respeito com os adversários. O Luiz Adriano veio, mas é um jogador que ainda não correspondeu. Nós sabemos, e aí eu, como ex-atleta, eu falo bem claro, eu acho que o jogador está muito mais para o declínio técnico do que uma evolução. Não que não saiba, tem uma estrada muito longa, uma história muito bonita no futebol, tem que ser respeitado, mas aquilo que é necessário dentro do futebol hoje, né, a velocidade, a dinâmica, talvez alguns jogadores não tenham mais. Então eu acho que o Vitória ele tem que pensar muito bem nessa janela de julho, porque não pode errar, não tem direito de errar nessa janela de julho. Mas essa fase que o Vitória está vivendo agora também não ajuda o jogador, também não ajuda, porque ele entra com a responsabilidade de decidir. Ele chegou para decidir, porque é o salário, deve ser o maior salário do Vitória, e a responsabilidade é muito grande em cima dele. Como o Vitória não está vivendo uma fase boa, está numa situação difícil, também fica ruim para ele, porque ele não veio para resolver o problema do Vitória, ele veio para ser mais um, para colaborar. Como o Vitória não vem bem, ele está tendo problema. Você vê, o Oswaldo foi muito bem nos campeonatos, e você está vendo aqui, você acha que o Oswaldo desaprendeu a jogar? De jeito nenhum. Esse é o grande problema, o Vitória não está bem, quando não está bem, a zaga falha, o meio campo não produz, e o ataque não conclui. Então acaba ficando. Eu acho que na Série A, Osnil, que o Vitória está sofrendo mais, que o Vitória é um time aplicado, sem a bola. É um time que marca forte, que se ele se propuser a isso, ele faz um jogo competitivo. Eu acho que falta um pouquinho o poder de fogo na frente. A gente viu o jogo contra o Botafogo, o Vitória teve mais controle do jogo, né? Aí eu fiz até uma brincadeira e aí não vai nenhum demérito aos atletas que eu vou citar. Mas se Júnior Santos e Luiz Henrique fossem do Vitória, Yuri Castilho e Luiz Adriano do Botafogo, o Vitória ganhava o jogo. Porque faltou força na frente e capacidade para decidir. Porque foi um jogo de posse de bola, o Vitória acho que um pouquinho mais, de mais chance. O Júnior Santos também, que é um jogador que tem muita força física. Eu falei Júnior Santos, né? Júnior Santos e não, os 20, 25 minutos o Vitória mandou no jogo o primeiro tempo. Pois é, mas falta a qualidade ali para definir. O sarrafo da competição subiu, os atacantes, eu não sei se é falta de confiança também, né? O Mendes pode falar também, você, que passaram em fases que a equipe está assim, mas eu acho que se o Vitória tiver de investir uma grana, nesse momento, eu acho que atacantes são o ponto mais crítico, né? Eu acho que a falta de confiança, é lógico que ela contribui nesse momento, porque não tá bem, o encaixe não está vindo. Só uma observação, o Baba está disputado aqui hoje. Mas né? eu acho que coletivamente é que o Vitória tem que ser forte. Não pode ter um desequilíbrio tático. Por exemplo, você ter força defensivamente na marcação, bem postado, né? Com o Camutanga, tá, Carpini, com o Camutanga que vem muito bem junto com o Wagner Leonardo, né? Eu acho que a marcação Ele aí troca. ela inicia desde a frente, mudança... mas foi a chegada dele. Vamos relevar que foi a chegada. Eu acho que vai ter alguma coisa aí que ele vai mudar. Mas assim, eu acho que nessa janela de julho, o Vitória ele tem que se reforçar na parte ofensiva, Bará. Eu acho que ofensivamente o Vitória tem deixado a desejar. Esse último passe, a finalização, a força ofensiva. Hoje, se você pegar o Vitória e o Vitória tomar um gol, você fica na dúvida se o Vitória vai conseguir reverter aquela situação dentro do jogo. Você não tem a certeza que o Vitória vai conseguir. Então, assim, por quê? Porque falta aquela força ofensiva. Não adianta você ter um ou dois jogadores que façam a diferença. Você tem que ter outros jogadores que façam a diferença. Que pelo menos ajude o que faz. Exatamente. Né? Então, tem alguns jogadores no Vitória que têm qualidade, tem, mas precisa vir outros que tenham qualidade para se juntar a esses. Né? Porque esses, muitos já conhecem o estilo de jogo.
né, dos jogadores que estão no Vitória hoje. Então, assim, eu acho que o principal fator para o Vitória nesse ano vai ser essa janela de julho, onde o Vitória tem a oportunidade de se reforçar e não errar, porque aí o Vitória não pode errar. E liberar alguns, né? Porque aí vai ficar com eu acho até assim, Ju, que liberar, eu até concordo em partes, assim, porque assim, o Vitória são 33 rodadas porque tem um jogo a menos. Então, assim, o campeonato é muito longo. Então, você precisa ter um elenco robusto, né? Porque são lesões, cartões. Então, eu acho que o elenco tem gente que que não vai jogar aí, Mendes. Zapata não vai jogar, né? Não, esse parece que já está rescindindo. Cáceres não vai jogar. Cáceres não vai jogar. Alguns jogadores e que você outros pode... aí, né? Everaldo chegou até hoje, a gente não viu a cara do Everaldo. Não, lesionou em fevereiro, uma lesão na coxa, e me disseram que foi uma lesão grau 1. Lesão grau 1 é uma lesão complicada pelo tamanho da lesão e pela preocupação da relesão. Mas espera aí, pô. A gente está falando de fevereiro. São mais quase 90 dias. Já era para o jogador estar na transição, pelo menos, como a gente diz, dando um peteleco na bola, para pelo menos tapear, você ter o que dizer. E, infelizmente, a gente não vê. Ninguém diz nada do Everaldo. E aí a gente fica sem saber, obviamente, o que é de fato. Foi um dos músculos anterior da coxa. Tá, são 4, velho. Qual dos 4? Não sei. É vasto, lateral, medial, assim, intermédio, por exemplo, não sei. O Vitória ele tem um problema muito grande na lateral direita, por exemplo. Na meia de criação, no meio de campo, o Vitória não tem aquele jogador que chama a responsabilidade e cria. O Vitória tem bons jogadores com a bola no pé, que toca, que corre, que marca, né? O Rodrigo Andrade, um jogador de muita qualidade técnica, mas não tem aquele jogador que cria, que faz a diferença de dizer assim, ó, tome aqui, faça o gol. Aí o atacante perdeu o gol. Não, o Vitória não tem. Eu ouvi Osni falando sobre esse momento do Vitória. Não, esse Daniel até eu gostei dele. Daniel Júnior, gostei dele. Pelo menos ele tenta, ele cria, ele tenta partir, ele vai para frente, ele chega. Eu gostei muito dele. Ele não tinha entrado, né? Ele vinha da reserva, não é isso? O Condé não gostava dele. Bem pouco. Mas ele mostrou contra o Botafogo que ele foi o principal jogador do Vitória no ataque. O Carpini deu a entrevista dizendo que a possibilidade do Daniel, junto com o Mateuzinho, nesse momento não existe. Ou vai jogar um ou outro. Então, pelo que eu entendo, vai jogar Mateuzinho, que não vai sair. Né? Então, ele está meio fechado, talvez pelos treinos. Aí cabe ao atleta convencer também o treinador que ele tem capacidade. Eu acho assim, ó. Porque ele não abre mão dos 3, né? Eu queria ver. Ele não abre mão dos 3. Ele disse que não. Eu queria ver Daniel sustentando. Nesse momento que ele chegou, de jogar Daniel Júnior e Mateuzinho. Não, mas eu falo, ele não abre mão dos 3 volantes. Não, ele não chegou a 3 atacantes. atacantes. Ele botou 3 atacantes nesse último jogo. Não, no último jogo. Ele jogou com 2 volantes, e Mateuzinho como meia. Aí surgiu a possibilidade de usar Mateuzinho e Daniel, 2 meias, 2 atacantes, e ele deu uma sinalizada de que não vai fazer isso nesse momento. Pelo menos nesse momento. Eu acho que ele vai amadurecer mais. Chegou agora, é muita informação na cabeça do treinador quando chega um treinador novo. Então ele vai ter que olhar com os próprios olhos os treinamentos e aí ele vai tomar a decisão dele final. Eu acho que caberia sim o Mateuzinho, junto com o Daniel Júnior no meio, 2 volantes ali e 2 atacantes. Agora, os 2 atacantes é que eu acho que teria um atacante... teria que ser um atacante que saiba fazer gols, que saiba finalizar. Porque você ter 2 meias como o Mateuzinho e o Daniel Júnior, apesar do Daniel Júnior de média e longa distância chutar muito bem, finalizar muito bem, mas você precisa de um atacante que saiba fazer gols, que quando tem a oportunidade chega lá e matar o jogo. Porque na Série A você acha 1 ou 2 oportunidades, você tem que matar o jogo, senão vai lá e você morre, porque você joga contra times que têm qualidade. Foi o que aconteceu contra o Botafogo. E não fez o gol, o Botafogo chegou lá e fez. Mesmo sem querer, que a bola bateu no Luiz Henrique, mas chegou lá e fez. Eu colocaria Daniel Júnior pela direita, porque ele tem o hábito de cortar e passar ou cortar e bater. E é importante. Eu colocaria o Janderson, tá? E eu entraria com o Alejandro. Para o que o Vitória precisa de marcar a saída de bola, de pressionar, esses 3 com o Mateuzinho de suporte seria interessante. Porque o Danielzinho faria a direita com o pé trocado. O que eu tenho a impressão, Zubará. O Janderson à esquerda com o pé trocado que e o Alejandro por dentro. Passa a sensação para os treinadores de que ele não sustenta um jogo. Ele entra no jogo.
mas ele não sustenta cumprindo função sem a bola. Inclusive o Praticamente Carpini... marcando. Exatamente. Inclusive o Carpini falou nisso. Quero ver ele sem a bola. Porque às vezes o jogador... Você entrar num jogo que faz 5 substituições, o adversário faz 5, a parte tática está mais conturbada. A necessidade de fazer o gol, De fazer o gol é naquele oba-oba. O jogo iniciando é outra partida. Por isso que ele é jovem. Então ele tem tudo para convencer o treinador de que ele suporta 90 minutos, que ele volta, que ele marca, que ele ajuda. Eu acho que o jogador tem que cavar a posição dele com a atitude dele durante a semana. Eu achava muito estranho o fato do Condé nem ter relacionado ele, por exemplo, né? Como se houvesse alguma coisa ali que a gente não sabe, porque por questões técnicas a gente já viu ele em campo entregando, né, dando o resultado. E aí com o Condé, ultimamente, ele não tinha saído nem na relação para ficar no banco, né? Foi estranho. Na verdade, Ju, Nelsinho tocou num assunto até importante. Às vezes nós vimos bem ele entrar, mas é aquela coisa, ele entrou em alguns jogos onde tinha necessidade do Vitória vencer. Então você se atira mais, você chuta mais, você vai mais. Agora, sem a bola, é um fator importante que até o Ganso aprendeu a jogar sem a bola, aprendeu a marcar, né? Conseguiu fazer ele no Fluminense dessa forma e cresceu muito. O Everton Ribeiro está marcando. No Flamengo ele não marcava. O Everton, por exemplo, o Bahia cresceu muito no meio de campo, na minha opinião, porque o Everton... eu acho que ele é o líder de desarme no meio de campo do Bahia. E o retorno do e Tassiano e Everaldo. Da Série A do Campeonato Sim. Brasileiro. Ele está ali no Exatamente, ranking dos principais. Está muito bem, né? E taticamente também. Por isso até que eu, no início aqui do programa, eu falei assim, poxa, quer deixar para tirar o Everton? Tira lá nos acréscimos, depois que ele resolveu o jogo. Nos acréscimos? Nos acréscimos. Agora o jogo de sábado, né, Ju? É um jogo importantíssimo para o Vamos Vitória. finalizar esse assunto, Para porque gerar já confiança para a equipe rubro-negra. A equipe precisa voltar a vencer contra o Atlético com uma boa oportunidade. Faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu legal, seu like, seu joinha, seu gostei. Vem com a gente, cada semana uma novidade para você, análises abalizadas com pessoas que estiveram lá dentro e pessoas que estudam esse traçado. Então, vem com a gente.